Fala, engenheiro civil e arquiteto, tudo bom? Hoje nós vamos falar, a diferença entre empreitada e mensalista, tá? É bastante importante esse conhecimento. Muitas vezes a pessoa fica, né? Principalmente o nosso cliente, a gente precisa orientar ele. É melhor contratar a mão de obra, né, por mês, ou seja, registrado, né, direitinho, diretamente, ou pegar um empreiteiro. Um empreiteiro, claro que tem os seus funcionários também registrados, né? Então veja só, o empreiteiro é interessante a gente contratar no sentido que a gente faz um contrato com o empreiteiro e a gente vai pagar por tarefa, tá? Por etapas da obra. Por exemplo, fundação fica em 20 mil reais. A alvenaria fica mais 35 mil reais. A laje fica mais 25 mil. Ou seja, ela vai sendo dividida e vai sendo pago de acordo com essas tarefas realizadas. Esse é o empreiteiro, ok? Agora, o que acontece, né? Agiliza a obra? Agiliza. É uma maneira de que a gente fica mais tranquilo no sentido de que eles vão estar trabalhando, porque se eles não trabalharem, eles não executam a tarefa e não vão ganhar. Não é assim? Então, de repente, eles vão trabalhar sábado, domingo, até mais tarde, né? Porque eles querem concluir aquelas etapas para poder recebê-la, ok? Agora, um mensalista, tá? Ele pode, né, dar uma enrolada, porque ele vai ganhar no final do mês o mesmo valor. O mensalista vai ganhar 3 mil reais mensais, produzindo mais ou produzindo menos, simplesmente ele cumprindo o horário e estando lá, não é? Isso pelo menos na cabeça dele. É claro que aí, por isso é que precisa, né? No caso de um comandante, precisa de um acompanhamento, né? De um engenheiro ou mesmo o próprio empreiteiro, né? Porque o empreiteiro registra seu pedreiro e os seus ajudantes, né? E para o empreiteiro, ele tem que ter eles mensalistas, né? Ou senão ele pode até dividir o lucro, mas aí é complicado na nossa legislação, tá? Então, o interessante, dentro da legislação, ele teria que fazer os registros de cada funcionário. E o empreiteiro, né, que é o chefe principal da empreita ali, né, ele então vai receber o valor pela etapa e vai pagar os seus funcionários através do mensalista, tá? Ele, claro, pode motivar o seu pessoal e falar, olha, se a gente concretar a laje até esse final de semana, vocês vão ter mais 100 reais cada um. É uma forma dele motivar, além daquele valor mensal, ok? Então, tudo isso ajuda também o empreiteiro, no caso, né, a produzir mais rápido, a receber mais rápido. Ele, né, divide um pouco aquele lucro, mas ele vai receber bem mais rápido, ok? Então tem várias maneiras, tá? Muitas vezes a gente tem, quando tem experiência, já tem uns contatos, network, muitas vezes tem pedreiros que você pode contratar como mensalista que ele dá tudo durante aquelas 8 horas, tá? Então, quando você conhece, né, você sabe como é a pessoa, você tem essa capacidade também de poder observar e controlar essa produção, mesmo que ele seja mensalista, aí muitas vezes é mais interessante, tá? Para os dois lados, porque às vezes o empreiteiro, ele faz um preço e aquele preço tem que ser ganhador dentro de uma concorrência, só que no final do mês não sobra nada para ele. Ele paga todos os funcionários e tem ainda prejuízo muitas vezes. O que acontece também é que o empreiteiro faz um super preço, né? Então aí o proprietário, né, quem contrata esse empreiteiro, vai acabar pagando muito mais do que o necessário, tá? Por quê? Porque no valor da empreita, vamos dizer que ele pagou lá 50 mil naquele mês, e se ele tivesse pago por mês, né, numa produção normal de um mensalista, ele talvez tivesse pago 40 mil, ou seja, ele pagou 10 mil a mais porque fixou o preço na empreita, né? Então, por isso que a gente está falando hoje sobre isso aqui, porque é confuso mesmo. Então, será que vale a pena? Então, conheça, né? Quem tem aí mais tempo na profissão, conheça cada característica dessa mão de obra. De repente, vale mais a pena pagar por mês mesmo. E de repente, você não conhece, né? Não tem, vamos dizer, tempo de ficar em cima diariamente, então, de repente, você faz por produção. Agora, para fazer por produção, precisa conhecer muito essa produção para poder dar preço coerente, né? Tanto coerente que eu digo é justo mesmo, né? Muitas vezes você vai fazer um orçamento de empreiteiros, o que acontece? Um empreiteiro passa, por exemplo, 100 mil reais, o outro passa 140 mil e o outro passa 70 mil. E aí? É muito distante, né?
Não é assim 100, 102, 115, vai, 188, né? 98, por exemplo, tá? Então, quando você tem valores muito dispersos, tem que tomar cuidado, porque de repente você fala assim, naquela situação, 70 e o outro 100 e o outro 140, você vai falar, não, o 70 é mais barato, mas de repente você pode entrar numa situação muito complicada, que é uma obra começada e depois você não terminar, porque aquele empreiteiro muitas vezes não consegue entregar. Ele vai chegar uma hora que ele vai abandonar a obra. Aí você vai ter problema jurídico, vai correr atrás, mas aí a obra já empipinou. Então, procure sempre ter o seu engenheiro, que nem a gente fala, você como engenheiro deve orientar o teu cliente a melhor situação para a contratação. Ou se você já conhece esse pessoal que vai trabalhar, ou se não conhece, procure ter os cuidados necessários, né, para que você não tenha nem um superfaturamento, né, que dê prejuízo ao proprietário, e nem também um preço muito ridículo, de baixo, que vai te dar problema, porque a obra vai acabar paralisando, e milagre não existe, e pode ter certeza que ninguém vai ficar trabalhando de graça, no caso, né, se o preço não estiver compatível. Então, se preocupe com isso, são coisas bem práticas da engenharia na prática, que você tem aqui, para que você possa, né, tomar os cuidados necessários e seguir a sua carreira como engenheiro civil, como arquiteto, de uma forma mais tranquila. Valeu? Gostou? Você já teve algum problema em relação a isso? Faça seu comentário, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.